Quando você aprende a viver sob pressão, você vai descobrir que vai ser muito mais fácil você levar. Eu vou fazer em 2 minutos uma retrospectiva daquilo que eu coloquei ontem, porque quem não estava aqui ontem, tá? Só para vocês então entenderem um pouco do contexto e daí a gente engata e continua, tá bom? Eu li em Jeremias 3,15, dizendo, primeiro, estabelecendo que essa casa e a nossa vida, todos nós buscamos isso para você. A Bíblia fala assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vocês viram uma demonstração disso hoje aqui, né? Conhecimento, inteligência, mas que vem diretamente da palavra do Senhor para o nosso coração. Não foi gostoso receber essa palavra? Quem aprendeu um pouco aqui disso que você acabou de ouvir sobre comunicação? Então, a gente não aprende só um pouco, a gente aprende muito, porque vem, junto com a graça de Deus, vem aquilo que vai trazer entendimento e respostas para muitas perguntas que a gente tem na vida, né? E isso é muito gostoso. Então, eu falei e estabeleci isso ontem com você. Eu li em 2 Pedro 2,9 também. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Você e eu somos libertos, guardados, protegidos por Deus. E mesmo diante da pressão, a gente sabe que Deus vai estar com a gente, tá? Depois eu também falei sobre Daniel. Daniel disse lá no capítulo 11, versículo 32... Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E essa é a minha proclamação para você. Você se tornará forte e ativo. Forte e ativo. Forte e ativo. Você não vai se tornar forte só fisicamente. Tá, tudo bem, você quer trabalhar no físico para ficar forte? Amém. Mas o que nós estamos tratando aqui é de um fortalecimento, não somente físico, mas emocional, espiritual. E que aí as suas ações possam acontecer onde você colocar seus pés. Tá bom? Depois, eu também li com você em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Porque eu acredito que a gente pode aprender muita coisa a respeito da pressão que nos rodeia. E está escrito assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Diga assim: eu não serei tentado além das minhas forças, além daquilo que eu possa suportar. Amém? Deus não está dizendo que você vai ficar livre de pressão, mas Ele te diz, Ele vai cuidar de você, mesmo diante da pressão. Amém? Então, isso foi para mim, quando eu estava estudando isso, não que eu não sabia, não que você não saiba disso, mas é um alento você relembrar isso pela palavra de Deus, tá? Então, a pressão é importante. Assim como você recebe pressão no mundo, na vida espiritual você vai ter essas pressões, mas creio que Deus nos permite passar por esses múltiplos, eu usei essa palavra ontem, múltiplos níveis de pressão, tá? Porque daí Deus vai te preparar para receber cada vez mais glória do Senhor. Deus vai te levar de glória em glória, não de glória a derrota, glória e dúvida, glória e eu não sei o que, glória e puxa vida não vai dar, não, é de glória em glória. É isso que Deus quer fazer com você. Amém? Então, não desista. Não ache que você tem que ter o mesmo entendimento de fulano. A mesma unção de ciclano. Eu quero ser igual a ele. Não, você vai ser igual a quem Deus quer que você seja. É muito diferente de eu ficar me comparando com outra pessoa. Muito diferente. Quando eu nunca me esqueço, aliás, eu ainda me lembro, eu tinha 19 anos, né? 19 anos, faz bastante tempo. Mas uma palavra de Deus veio para mim. Um pastor chegou para mim e falou assim: eu sinto que Deus está te chamando, não para ser igual a fulano, 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 fulano. Ele citou os nomes, e isso foi lá nos Estados Unidos, eu estava estudando. E ele chegou para mim e falou assim: olha, Deus vai te usar desse jeito que você é. Eu falei, nossa, aquilo tirou um peso dos meus ombros. Eu nasci dentro da igreja, eu vi esse movimento pentecostal, os caras pulando e rodeando, e sabe, e aquela palavra, quando ele terminava, o povo estava caído. Eu falei, gente, eu não sou assim. O que eu estou fazendo aqui dentro? E daí Deus veio com uma palavra e falou: não, eu vou te usar do jeito que você é. Do jeito que você é. Diga aí, Deus vai me usar assim como eu sou.
Agora eu só quero lembrar você, assim como você é, Deus pode melhorar, tá bom? Tá bom? Não se acomode no assim como eu sou. Assim como você é, assim como Ele te criou. Não assim como você está. Como você está, Deus pode te fazer subir para um degrau maior. Tá bom? Como você é, Deus vai te usar. Como você está, Ele vai fazer melhorar. Tá bom? Compreendeu isso? Porque senão a gente se acomoda, fica muito bom, fica fácil demais. Né? Quinto ponto que eu quero colocar para você antes de continuar aqui. A pressão vem para te fortalecer. Te fortalecer. Daniel 1:8. Daniel é um livro de pressão intensa. Você lê o livro, os caras estão pressionados todo o tempo. Eles eram imigrantes, eles foram capturados, eles estavam como escravos no palácio do rei, não tinham o direito nem para comer ou beber o que eles queriam, eles estavam pressionados todo o tempo. Eles eram controlados e havia uma pressão ao redor deles, tá? Para serem aquilo que os outros queriam ser. Mudaram o nome deles, mas não mudaram o que estava no coração deles. Sadraque, Mesaque e Abdenego era o nome egípcio, o nome que Nabucodonosor ou alguém lá da tribo deu para eles. Mas o que eles tinham dentro deles? Né? Quem sabe o nome deles? Misael, Azael e Azarias. Tá? Esses nomes eles não puderam mudar. Azael não, cara. Misael. Isso, Ananias. É mais ou menos isso. Tá certinho, não, estou brincando. Então, mudaram, pode mudar o seu nome aí, podem te chamar de alguma coisa aí na rua, pode até te dar apelido, né? Mindá, sei lá, seja o que for, deem um apelido que for, mas não significa que aquilo que tem dentro de você também precisa ser mudado, tá? Então, não aceite os rótulos, se esse rótulo não vai te fazer bem diante de Deus, diante do teu relacionamento com Ele. Não aceite os rótulos. Eu nunca tive um apelido, gente. O único apelido que eu tive depois que eu casei, é minha mulher que me chama de P. Meu nome é Marcos, ela me chama de P. Eu nunca tive, na escola, o cara chama, que meu nome é Marcos Aurélio. Marcaco Orelha. Eu falei, legal, tudo bem, e aí, como é que vai? Nunca tive problema, porque nunca fui afetado na minha identidade. Eu agradeço os meus pais por terem me ensinado isso, né? E hoje, pais espirituais, ou se você tem filhos, ensine o teu filho a receber quem ele é, do jeito que ele é. E aí, como ele está, ele pode ser melhorado. Pode subir mais um degrau, tá bom? Então, é isso aí. Sexto ponto. Nós vimos e nós terminamos com isso, e depois, agora, daqui a pouco eu vou ler com você novamente os versículos que eu terminei ontem. Daniel 1:8, Daniel resolveu firmemente no seu coração, algumas traduções dizem, não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, tá? Não está dizendo que ele não podia beber vinho, tá? Também está dizendo que ele tinha que ficar de jejum, não. Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Se você for estudar o aspecto histórico disso aqui, a gente não vai entrar nisso, não vou entrar nisso, tá? Mas o vinho naquela época de Nabucodonosor era misturado com sangue do bode, tá? Porque eles acreditavam que aquilo daria força e eles seriam imortais. Então, Deus já tinha dado aos filhos de Deus ali entendimento para não se contaminar com adoração aos outros ídolos. Por isso, talvez eles nem soubessem disso, mas Deus colocou no coração dele, e ele resolveu firmemente não se contaminar com aquilo que era servido, com aquela mesa do rei, tá? Bom, o que ele estava dizendo com isso aqui? Olha, você pode chegar até aqui, eu sou escravo, tá bom, a minha nação está aqui, nós temos que trabalhar, nós trabalharemos como escravos, mas dessa linha em diante eu não vou. Daniel se posicionou. Em outras palavras, você precisa se posicionar onde você coloca os seus pés. É você quem vai determinar o seu status quo no mundo espiritual diante das pessoas que estão com você. Não é chegar lá, botar uma Bíblia debaixo do braço, sabe, e falar assim, olha, chegou o crente. Você acha que isso vai trazer, como a Ju falou, você acha que isso vai trazer ou vai afastar? Como chega o crente? O crente chega com caráter.
O crente chega com postura, o crente chega com abraço, com sorriso, o crente chega com decisão, com palavra. Não, isso eu não faço. É assim que o crente chega. Diferente de chegar com aquele terno de linho, né? Vocês viram ontem aquele paletó de linho todo amassado, sabe? Não, como você chega, você vai mostrar a sua postura. Eles eram escravos, mas a Bíblia também diz que Daniel e os 3 amigos dele, eles eram preparados. Eles escolheram Daniel e os 3 ali, não foi por acaso, eles estavam preparados. Leia em Daniel 1, eu pedi para alguém ler aqui. Alguém leu? Vamos embora. Eu deixei de dever de casa para vocês entenderem o contexto. Daniel, os meninos que estavam com ele, eram conhecedores, meninos inteligentes. Eles conheciam a ciência da época. Você está entendendo? Então, eles não foram escolhidos por acaso. Por que eu falo isso? Porque onde você está, onde você coloca os seus pés, você precisa se destacar. Se você quer ser influência do reino, você vai se destacar. Agora, que tipo de destaque você quer? Aquele que não sabe nada, aquele que não conhece nada, ou aquele que tem uma postura? Sabe a tribo de Issacar? A Bíblia fala das 12 tribos, mas uma das tribos é a tribo de Issacar. Eles eram conhecedores da época. Provavelmente era a tribo que lia o jornal todo dia, que abria a internet e conhecia o Google como ninguém naquela época. Tá bom, gente, não tinha Google, eu sei que vocês sabem, não tinha Google naquela época. Mas eles eram conhecedores da época. Eles sabiam o que estava acontecendo, quem era o rei, quem era o governador de uma província. Eles conheciam a região, eles conheciam a geografia da região, eles eram conhecedores. Você não pode chegar num lugar e esperar ter alguma influência se você não é conhecedor. Semana retrasada eu estava no Senado, eu estava sentado lá no Senado, trazendo conhecimento de algo que eu estou aprendendo ainda, mas já me aprofundando e dando ao Brasil uma porção de sobriedade dentro de um assunto. Por quê? Porque eu sou conhecedor da época. Então você vai ser destacado, escolhido, chamado com aquilo que você vai poder apresentar. Tá bom? Amém? Vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui no nosso ponto. Nós não podemos permitir que as coisas simplesmente entrem na nossa vida sem que a gente lide com elas. Tudo que você recebe, seja por influência eletrônica, né? Seja pela mídia, seja pelo jornal, pela televisão, seja também pelas conversas, tudo que você recebe, você tem que aprender a lidar com isso. Porque se alguém fala de ideologia de gênero, se alguém fala de corrupção, se alguém fala com você sobre um assunto que você conhece biblicamente, que aquilo deve ser tratado dessa forma e dessa forma, o que você vai fazer? Ou você vai se calar, porque talvez não seja o momento, ou você vai assumir a sua postura. Se alguém te pergunta, melhor ainda, daí você pode se expressar. Está entendendo? Você e eu precisamos lidar com as coisas. Em outras palavras, permita que o fogo queime tudo ao seu redor, mas que você se mantenha sóbrio diante de Deus. É você colocar aquela capa que o bombeiro usa, né, para manter o fogo que está dentro de você. E o fogo de fora, ele seja apagado pela combustão espontânea que sai da sua vida. Dá para entender isso? Então vamos lá. Eu quero junto com você hoje chegar a uma estratégia para manter o fogo aceso dentro de você. Com isso, eu li Daniel 1, a partir do versículo 11, e nós vamos ler novamente, e aí a gente continua essa palavra. Então disse, capítulo 1, versículo 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, Daniel, daí vem os 3 aqui, Ananias, Misael e Azarias, daí ele falou, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência. Então, Daniel propôs uma estratégia. Veja bem, Daniel foi colocado num canto da parede. Ele era escravo, ele tinha que fazer aquilo que o rei havia pedido,
Mas ele negociou segundo a estratégia que Deus tinha dado a ele. O diabo vai colocar você na parede. Os seus amigos vão falar assim: mas você não falou que você é crente? Mas você pode fazer isso? Mas vem cá, eu já vi você entrando naquele lugar. Os caras vão te colocar no canto. Vão chegar para você e vão te confrontar. E é isso que aconteceu aqui, olha, vocês vão beber esse vinho aqui, vocês vão comer essas iguarias, e todo dia vai te ser servido, porque vocês têm que se apresentar bem, vocês vão estar diante do rei, Nabucodonosor, e eu preciso ter certeza que vocês vão estar bem. Porque se vocês não estiverem bem, é a minha cabeça que vai ser cortada. O cozinheiro-chefe, em outras palavras, está falando exatamente isso para eles. Daí Daniel veio, deve ter buscado o Senhor, ou Deus já deu para ele, porque quando você tem comunhão com Deus, na hora da pressão, a resposta vem. Na hora da necessidade, a resposta vem. Eu vi um exemplo outro dia, eu não sei nem se foi o Don Lynch que deu, mas essa semana eu ouvi. E estou tentando lembrar se foi ele, ou se ele falou aqui. Se ele falou sexta-feira, amém, tá? A pessoa, exatamente, eu me lembrei agora exatamente onde foi falado. Uma pessoa estava vindo do Canadá para Nova York. Só para você entender, é como se você viesse aí do Rio de Janeiro para São Paulo. Mais ou menos essa distância. 4 a 6 horas. E estava nevando muito. Sabe quando você tem aquela chuva forte que tampa o para-brisa e você liga com toda a velocidade, né, e parece que você não vê 3 metros à frente? A neve, quando ela cai forte, é assim também. E você acende o farol, era noite, você acende o farol e a coisa piora, porque brilha mais, é muito branco, né? Tem 2 tipos de neve, aliás, vários tipos de neve, mas tem 2 tipos de neve mais característicos. Uma neve seca, que você consegue andar a 100 por hora. A neve está caindo, mas você não vê muito, mas você consegue ir, porque ela não está molhando a pista, tá? E com o vento do carro, ela vai saindo de lado. E tem aquela neve molhada, né? Bom, eu não sei qual era o tipo, mas o que eles estavam fazendo foi o Don Lynch que falou. Ele estava no lado, e essa mulher estava dirigindo. Só que era uma mulher de Deus, eles estavam conversando, e, de repente, na velocidade que eles estavam, se tivesse que brecar imediatamente, não ia dar, ia bater. É que eu estou lembrando da história antes. De repente, apareceu os carros na frente, e aquela mulher falou, Jesus! E tirou a mão do volante. O Don Lynch olhou e falou, ela tirou a mão do volante. E quando ela falou isso, o carro foi perdendo a velocidade e veio para cá, passou pelos carros e voltou para cá. Daí ele falou, não é melhor você botar a mão no volante novamente? Relacionamento com Deus, e na hora da pressão, mesmo que a coisa seja tão louca como essa que eu acabei de falar, se Deus vai te guardar, Ele vai fazer como Ele quiser. Como Ele quiser. Essa foi uma experiência que ele viveu. Agora, qual é a experiência que você vai viver sob pressão, ou já tem vivido sob pressão? Não importa. Eu tenho um amigo lá em Brasília chamado Paulinho Mizé. Quando eu era jovem, nós fomos pregar numa igreja. E ele colocou a mocidade, todos os jovens dentro da Kombi. Era uma Kombi que a igreja tinha. Quem conhece Kombi aqui, ainda existe Kombi por aí, tá? E ele estava dirigindo, era o diácono, o único que tinha carteira. A gente tinha tudo lá, 17, 16 anos, e ele tinha outros de 18, 19, mas não dirigiam. E o Paulinho Mizé dirigia. Ele tinha até um problema na língua, que ele falava meio assim, mas ele era um irmão muito abençoado. E ele falava que a gente estava lá cantando, né? Você vai para a igreja com o jovem, bagunçando, rindo, tudo. Daí um cara brecou na frente e ele falou, Senhor, tem miséria! Pum! E o carro bateu. Não aconteceu nada com ninguém, mas bateu, e ele ficou conhecido como Paulinho Mizé, porque o Senhor realmente guardou. Ele não conseguiu terminar a frase. Ele ia falar, Senhor, tem misericórdia. Mas não deu tempo de ele falar, Senhor, tem misericórdia, ficou no Paulinho Mizé. E durante muitos anos, ele se tornou um evangelista e tudo, mas o que a gente se lembra ali foi do livramento de Deus. O carro bateu, e Kombi, quando bate, ela espalha, né?
Mas a gente foi lá, pegou o para-choque, tudo, deu uma puxadinha e foi para a igreja, fomos orar. Não teve nada com ninguém. Nós estávamos cheios de garotos ali, naquela época não usava cinto de segurança, ninguém nem sabia o que era isso, né? Faz tempo, gente, tá? Relaxa. Mas Deus nos guardou diante daquela pressão. Então, tudo depende de como Deus vai agir com você, tá bom? Agora, qual é a estratégia que a gente vê aqui? Eu creio que é essa aqui. Deus tem dado a você um tempo de 10 dias. Foi o que Ele pediu para os homens. Essa estratégia veio para eles. Tá? E hoje nós vamos declarar isso também para nós daqui a pouco. Tá? Então, esquece aqui o que eu já coloquei para você. Esquece, ontem eu falei sobre a pornografia, você tem a porcentagem de como homens e mulheres assistem ao redor do mundo, muito isso aí, a gente tem que se livrar disso cada vez mais, mas o que eu quero é que você pense aqui em outros tipos de pressão que você se encontra atualmente. Por exemplo, ira. Tem gente que é muito irado, muito rápido, né? A frustração por não ter alcançado, por não ter chegado a alguns lugares que você gostaria, a falta de educação, hoje já foi colocado aqui o tipo de resposta como você dá, né? Os estresses com a sua vida, os tipos de pressão que você passa todos os dias, de segunda, eu estou falando do seu segunda a sexta, gente, não estou falando de quando você está no culto olhando para mim, estou falando de quando você está enfrentando lá as pessoas, né, os lobos, aquelas pessoas que vêm com um outro tipo de cuidado com você. É como você passa isso, tá? Sem tempo, às vezes, qual é a pressão que você sente porque você trabalha demais e não tem tempo para a esposa, para os filhos, você não tem tempo para estudar, você não consegue fazer aquilo que você sempre quis. E uma das maiores pressões que as pessoas passam, finanças, né? Como está a sua vida financeira? E a gente vai colocar isso aqui hoje diante de Deus. Então, nós, em outro ponto aqui, eu acredito que, e isso é algo que eu estou buscando viver, eu estou falando para vocês, estou buscando viver, cada um de nós vai ter pressão, sim, mas se essa pressão vai além do tempo, tem alguma coisa errada, e aí a gente precisa trabalhar nela. Tá? Por quê? Porque desde que os tempos foram criados, desde que Deus, e nós conhecemos como Deus criou as coisas, nós entendemos que há estações. Desde que os tempos foram criados, há outono, há inverno, há primavera e há verão. Cada uma dessas dura quanto tempo? 3 meses. Então tem estação para tudo. É isso que eu quero falar para você. Tem estação para tudo. Tem estação para você trabalhar com a ira, tem estação para você trabalhar com as finanças, tem estação para você trabalhar com os relacionamentos. E quando você entende isso, você vai descobrir que podem até retornar algumas dessas pressões, mas você cada vez vai lidar com uma forma mais madura na sua vida. Amém? Então não é que você nunca mais vai ter, não é que vai apagar da sua vida. O próprio apóstolo Dom, ele nos ensina assim, tem gigantes que você vai derrotar, que nunca mais você vai precisar brigar com eles, mas outros virão, para que então você possa cada vez mais crescer naquilo que você busca. Agora, nosso Deus é Deus das estações. Tudo o que acontece na terra, desde que os tempos foram criados, há uma permissão de Deus para que aconteça. Tá? O sol se põe, o sol nasce, as estações chegam, as estações se vão. Deus é o Deus das estações, amém? Então, se você está numa dessas estações por mais de 3 meses aqui, e eu vejo um ar de preocupação aqui, calma, gente. Pode ser 4 meses, 5 meses, a gente vai trabalhar nisso hoje, mas eu declaro que Deus vai te dar estratégia para sair dessas estações, dessas pressões, tá bom? Sob pressão é onde Deus quer fazer algo. A gente aprende com Craig Hill, que trabalha muito na Universidade da Família, né? É quando você está estressado, quando o seu emocional está lá para explodir, é que o Espírito Santo vai poder trabalhar. Por quê? Porque você está aberto. Aberto para explosão, aberto como a Ju falou, né? Quando a gente está aberto e a gente explode, é que a gente dá espaço para a gente entender algo diferente na nossa vida. Então, se você está sob pressão, está aí para explodir, né? Não se preocupe. Salmo 4:1, responde-me quando clamo, ó Deus,
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, olha só, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista, naquela época, já tinha pressão. Você imagina se você, hoje em dia, não vai ter pressão. O salmista, aquele que cantava e acalmava os ânimos do rei. O salmista que tinha uma unção, que até hoje se cantam os hinos que ele escreveu, tinha pressão. Responde-me, ele está dizendo assim, o Senhor responde quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia, e ele está aqui declarando o que já acontece, na angústia me tens aliviado. Talvez muitas pessoas aqui queiram fazer esse tipo de oração. Na angústia já me tens aliviado. Outros dizem, Senhor, eu estou na angústia, por favor, me alivia. Mas nós vamos transformar isso em presente. Nós vamos transformar isso num acontecimento que Deus vai trazer para você a estratégia correta, tá bom? Daniel chegou para aquele cozinheiro, chefe, e pediu certamente para Deus uma estratégia, e Deus deu para ele. Pede 10 dias. Se tem gente aqui que vende carro, que é negociante, que é vendedor, gente, essas pessoas se tornam os melhores evangelistas. Por quê? Porque não aceitam não como resposta. Não, eu não quero comprar carro. Ah, você já tem carro? Quer dizer, o cara já vai, né, ele não põe ponto, ele põe vírgula. Põe ponto e vírgula e vai caminhando com você. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer de você esse vendedor de carro. Diante das pressões, Ele vai te dar uma vírgula no seu ponto e conversar com você a respeito da estratégia que Ele vai te dar. Amém? Você recebe isso? Você vai ver. Bom, vamos lá. Eu falo com muitos líderes, né? E eu tenho descoberto que as pressões estão em todos os lugares. Talvez você tenha um tipo de pressão, a gente tem outro tipo de pressão. As panelas de pressão vão mudar, mas a pressão vai continuar existindo, tá bom? A pressão vai continuar existindo. Talvez seja a pressão de pregar o melhor sermão, a pressão de trazer aquela pessoa que está com problema para a igreja, a pressão de tentar fazer com que aquele relacionamento dê certo. Esse é o nosso tipo de pressão, tá? Porque nós temos uma compaixão, eu sei que você tem, mas essa é a nossa missão, de trazer essa pessoa para a casa de Deus, de fortalecê-la. Então nós temos um tipo de pressão. O que você acha que a gente sente, ou como você acha que a gente se sente, quando você vê alguém saindo pela porta e nunca mais voltando? Como você acha que nós nos sentimos, quando a gente olha para uma pessoa que não recebe a nossa instrução, e a gente busca na palavra? É um tipo de pressão, tá bom? Mas a gente continua aqui, a gente não desistiu, por causa de uns ou por causa de outros, né? Por quê? Porque a gente entende que Deus é maior do que a pressão. Deus é maior do que a dificuldade e a circunstância que nos rodeia, tá bom? Vamos lá. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com pressões, a gente entende que a gente precisa estar num lugar seguro, onde as nossas pressões não precisam ser escondidas, abafadas, ou não trabalhadas, não lidadas. Todos nós temos que lidar. A tua pressão é uma pressão financeira, vamos lidar com ela. A tua pressão é uma pressão na questão de impureza, ou você quer buscar um relacionamento com Deus para que você possa ser uma pessoa que você se sinta aceitável diante do trono de Deus. Amém? Vamos lidar com isso, não esconda. Esconder nossas pressões de ira. Muitas vezes você chega no domingo, né, ou no culto, hoje mesmo, você chega, você abraça a pessoa, você dá aquele sorriso, né, você usa palavras doces da sua boca, né, ou quando você vai para a igreja, daí você chega lá no carro, explode, né? Nunca ninguém fez isso? Nós fazemos isso sempre, gente. Nós usamos palavras medidas entre nós, mas a gente não mede as palavras quando a gente está num relacionamento mais seguro. Mas é dentro desse relacionamento seguro que você também tem que tomar cuidado. Porque nesse relacionamento seguro, você é você. Você é você. E quando você é você, quem é casado sabe o que eu digo. Vai falar coisas que não precisam ser faladas.
né? Então, você tem que aprender que até dentro desse relacionamento seguro, existem coisas que você não precisa falar. Mas não é esconder, é lidar com as questões. A forma como você vai falar, eu tenho aprendido muito com a Ju isso aí, é a forma como você vai colocar a tua pressão. A forma como você vai colocar a tua circunstância, a tua dúvida, a tua angústia. É a forma que vai mudar. Eu fiz um curso lá em Singapura. Quem conhece, sabe onde fica Singapura? Lá no final do mundo. Quando o globo vira e você fica de cabeça para baixo, está em Singapura, um paísinho desse tamanho. O país tem 44 quilômetros de extensão por 26. Esse é o país de Singapura. Primeiro mundo. Eles não têm nem água no país. Eles importam a água, mas é um dos países mais instruídos do mundo, Singapura. Tá? E eu fiz um curso lá de 30 dias. E um dos cursos de relacionamento foi muito importante, que ele falou assim, quando você falar com a sua esposa, às vezes eu esqueço disso, mas ele me ensinou. Quando você falar com a esposa, você não vai falar assim para ela, não, mas você faz isso, você faz aquilo, você faz esse. Não, você chega e fala assim, eu estou me sentindo assim. Isso causou algo para mim dessa forma. O que você está fazendo? Você está trazendo para si. E essa pessoa que está do outro lado, porque te ama, porque te conhece, porque gosta de você, ela vai ter compaixão. Fala, é mesmo, então muda a coisa. Diferente de eu apontar o dedo e dizer, por que você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Então aprenda isso. Tá? É a forma como você vai trazer e lidar com essa pressão que vai trazer bênção para a sua vida. Há muitas pressões onde você anda. Eu estava falando com o irmão aqui, saindo do WC aqui, a gente, homem, né? Homem sabe como é que é? Homem entra no banheiro, sai na boa, né? E a gente está falando de trânsito, e ele fala, eu estava falando, São Paulo, quando a gente anda 10 minutos, significa que você talvez demore 30 minutos, às vezes 1 hora. Dependendo do lugar, 2 horas para chegar lá, um espaço de 10 quilômetros. Onde a gente mora, 10 quilômetros, 10 minutos, né? Bom, a pressão que você tem e a resposta que você vai dar vai ser um reflexo daquilo que está no seu coração. O seu coração vai falar. E aqui, Daniel falou daquilo que estava no coração dele. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Então, o que ele fez? O que ele fez? Primeiro, quando disse que ele não deveria se alimentar, que não ia comer carne, tomar vinho, como nós vimos aqui, ele chegou e colocou os 10 dias, para aquele cozinheiro-chefe olhar para eles, assumir o risco, né? Mas pelo Espírito que estava nele, aquele cozinheiro-chefe recebeu a estratégia que veio de Deus. Tá? Às vezes você vai assumir o risco de uma estratégia, mas quando você assume, você recebe. Ele viu que eles estavam mais fortes, ele viu que os 4 estavam mais nutridos, e nos 10 dias aquilo aconteceu. Eu creio aqui, diante dessa palavra que eu li para você, eu creio que Deus vai nos levar num novo tempo, e nós vamos declarar isso hoje juntos ainda aqui, tá? Um período de 10 dias para acender esse fogo de volta. Um período de 10 dias para que esse fogo seja aceso na sua vida, da forma como Deus quer, tá? Eu quero dizer para você, você nasceu para esse fogo, gente. Nós temos visto aqui várias pessoas dizendo, não foi você que escolheu chegar aqui, foi Deus quem trouxe você aqui. Se foi Deus quem trouxe você aqui, Deus não te traz por acaso, porque Deus é Deus de propósito. E se Deus é Deus de propósito, como Ele é Deus de propósito, Ele trouxe você aqui para um propósito. Então este fogo vai ser aceso, 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 e em 10 dias nós vamos ver o que Deus vai fazer. Ouça, quando você planeja fazer as coisas, tá? Daniel não planejou aqui, Daniel resolveu. Eu não acho que ele teve tempo para planejar, para chegar com aquela estratégia, não, ele creu, ele simplesmente creu. Eu dei um exemplo ontem, antes de ontem, estava falando, não foi ontem, estava conversando com o Marcelo, eu dei o exemplo do apóstolo Coraiola, um amigo nosso, que o filho dele morava, eu não sei se eu comentei isso para vocês, ontem do apóstolo aqui, Coraiola.
Eu estou ficando velho, às vezes eu misturo, tá, gente? Eu não sei mesmo se eu falei isso aqui ontem para você ou foi só conversando com ele. Não falei não, né? O apóstolo Coraiola tem um filho que estava estudando medicina fora do Brasil. E ele falou: pai, eu queria tanto estudar medicina no Brasil, perto de casa, perto de vocês, eu estou cansado, eu já estava estudando há 2 anos fora, com filho, sabe? E estava difícil para ele. Ele falou: puxa, eu queria tanto voltar para o Brasil, mas eu não consigo, é muito difícil as universidades aceitarem quem está estudando fora. Daí o apóstolo falou assim: mas vamos fazer o seguinte, como está a sua fé para você vir para o Brasil? Ele falou: pai, sei lá, eu estou estudando, eu não sei, eu não tenho muita fé. Daí ele falou assim: então eu vou usar a minha fé para abençoar você, e você vai vir para o Brasil. Você vai se apropriar da minha fé. O filho olhou assim: como assim? Falou: vamos ver. O que você tem aí? Eu tenho um carro, aquele carro que eu comprei faz 3 anos. Ele falou: você vai vender o carro. Falou: como assim? Não, é a tua prova, você não quer, é a minha fé. Você vai ter que usar a minha fé para você receber aquilo de Deus. Daí ele falou: mas quando que você vai poder vir para o Brasil? Ele falou: vai ter uma prova lá, daqui 2 meses, e eu não tenho nem tempo de estudar, mas eu vou me estudar, sabe, para tentar passar. E quantas vagas são? São 100 vagas, papai. Bom, são 100 vagas, você tem 2 meses, você tem o seu carro, a sua casa está alugada, não está alugada, você vai entregar ela. Fala: mas e se eu não passar? É a minha fé que você está usando. Você vai vender seu carro, a Bíblia fala, você vai mudar, então você vende a eira, você vende o teu campo, você vai colocar a sua fé em ação, e você vai usar aquilo que Deus está dizendo para mim, a estratégia do pai. Daí o filho vendeu o carro, médico, tá, gente? Médico, porque o médico geralmente é muito racional, né? Tem que estar tudo ali, tudo certinho. Não, ele vendeu o carro, ele terminou o contrato do aluguel para X dias, que ele ia sair, veio para o Brasil, ficou na casa do pai estudando para a prova. Quando ele foi fazer a prova, ele descobriu que tinha 100 vagas, já sabia que tinha 100 vagas, mas descobriu que a escola estava dando preferência aos brasileiros. E é inconstitucional. O pai, apóstolo, mais advogado, falou assim: nós vamos entrar com, eu não sei, um recurso, um processo, e a gente vai ver. Veja bem, pela fé já tinha dado tudo errado, né? Ele só tem 100 vagas, vão dar prioridade. Ele fez a prova, tirou em 12º, tá? Então, 112 o número dele, então ele não iria entrar. Ele falou: mas eles usaram talvez alguma coisa errada aí. Bom, ele entrou com recurso e a escola abriu mais 100 vagas, e o filho entrou. Eu estou te dizendo que Deus te dá estratégias. Nós vamos orar, claro, nós vamos pedir para que Deus nos dê as estratégias para cada uma das situações, mas você tem que ficar atento às estratégias que Deus vai te dar. Você não tem fé suficiente? Se junta com alguém que tem fé. É isso que eu estou falando, né? Tem crente que precisa dessa fé junto com o outro, amém, mas usa. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, passou alguém carregando um morto. Jesus falou: opa, peraí, dá um tempinho aí. Foi lá e levantou a pessoa morta. Com a fé daquela pessoa, não, a pessoa estava morta. Foi Jesus que usou a fé dele para que ela fosse ressuscitada. Tá bom? Amém? Jesus já usou, nem precisou usar a fé dele também. Aquele oficial chegou para Jesus e pediu para que ele curasse a filha. E Jesus falou: vamos lá. Ele falou: não precisa não, Jesus. Eu sou oficial, eu trabalho com as pessoas, e eu sei que quando eu dou uma ordem, eles obedecem. Jesus falou: olha, essa fé que as pessoas precisam. Então, a tua fé também vai resolver. Amém? Recebe isso. Tá bom? Diga aí: eu recebo. Povo mole. Estou falando brincando, tá, gente? Vocês não são mole, não, vocês são uma bênção. O que aconteceu com Daniel aqui? O que aconteceu? Quando você planeja fazer, e eu já falei isso para você, não foi algo que aconteceu, ele tinha resolvido no seu coração, tá? E uma vez que ele resolveu, olha só, uma vez que a estratégia foi colocada para fora, o que Deus fez? Deus colocou pessoas ao redor deles. Deus colocou pessoas. Daniel tinha resolvido não se contaminar.
Daí Deus trouxe um cozinheiro-chefe que ouviria a voz dele e aceitaria a negociação. Por isso que eu falei do vendedor. Deus vai colocar a pessoa certa para te ouvir. Isso é de Deus. A tua parte é assumir o compromisso de fazer aquilo que você tem que fazer, de falar aquilo que você tem que falar. Deus colocou pessoas ao redor dele. Então, aquela janela de oportunidade abriu-se para Daniel. Quando a janela se abriu, ele entrou. Então, na realidade, não tinha sido somente para ele a bênção. Olha só, Deus vai dar para você estratégias, para você resolver situações que têm a ver com você pessoalmente, mas uma vez que essa situação for resolvida, ela não vai ser resolvida somente para você. O que Daniel colocou no seu coração, a Bíblia diz, Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem beber com o vinho que ele tinha oferecido. É ele, que resolveu. Mas a nação de Israel recebeu por causa daquela iniciativa. Então, muitas das suas iniciativas, muitas das suas palavras vão atingir um espectro maior, num âmbito inesperado. E tudo bem, contanto que o teu caso seja resolvido. Agora deixa Deus fazer o resto. E Daniel resolveu o problema dele, mas Deus fez o resto que Deus queria fazer. Então, deixe-me te perguntar: quem são os teus amigos? Daniel tinha 3 amigos que, naquele momento, firmaram um acordo com ele. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Esse cara aqui é mais chegado do que eu sou com meu irmão. Eu falo para você. Ele fala coisas para mim que dá vontade de bater na cara dele. Por quê? Porque nós somos chegados. Sério. Ele fala o que ele quiser falar. Ele age como ele quiser agir. Ele é meu irmão, mais chegado do que irmão. Eu amo meus irmãos, gente. Amo meus irmãos. Quando eu estou sentado com meus irmãos, é como... Eu tenho um irmão que mora em Portugal, tenho um irmão que mora... Onde que ele está agora? Ele está no Canadá visitando os filhos, mas ele mora em Curitiba. A gente não se vê, a gente se vê 1 a 2 vezes por ano. O meu irmão, que é missionário em Portugal, era missionário no Japão, era mais difícil ainda. Nós somos chegados, nós nos amamos. Nós oramos uns pelos outros. Mas existem pessoas que são mais chegadas que o irmão, porque você está vendo todo dia. Você está vendo sempre. Então, por isso eu pergunto, quem são os teus amigos? Quem irá aos lugares com você? Você vai ter que perguntar isso todos os dias. Quem são os teus amigos? Quem irá com você aos lugares? Em outras palavras, escolha bem seus companheiros. Sozinho não dá. A igreja é para te fortalecer. Eu já falei da fé do outro que vai fortalecer sua fé. O dia que eu estava... um dia eu vi esse versículo, esse capítulo aqui, eu estava ao lado do Marcelo, lá da igreja, do nosso pastor Marcelo. Eu olhei para ele, botei a mão no ombro dele e falei: te agradeço por você ser meu amigo. Ele botou a mão: ô pastorzão, te agradeço por você ser meu irmão, meu amigo. É um cara que nunca tinha pisado na igreja. Quando ele entrou na nossa igreja, ele tinha aquele negócio: o que eu estou fazendo aqui? Ele veio para atender um convite de alguém para ser educado, porque educado ele sempre foi. Ele era malandro na escola, mas ele sempre foi educado. E quando ele pisou na igreja, ele nunca mais saiu. Meu amigo, meu amigo. Antes, quando nós saímos da nossa igreja, quando a gente abriu, a gente tinha que chamar um pastor para ir lá, para cobrir, para não sei o quê. Hoje eu falo para eles: gente, a igreja fica melhor quando eu saio. Fica melhor. Por quê? Porque tem amigos lá que pensam como a gente, que concordam com a gente e que também confrontam a gente na hora que precisa ser confrontado. Quem são os teus amigos? Então, não saia por aí sozinho. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você anda na luz? Assim como Cristo está na luz, você também está na luz. Daí você tem comunhão uns com os outros. É uma quase obrigatoriedade para fazermos parte desse glorioso lugar em Deus que nós queremos. A igreja do Senhor. Tá bom?
Então, não é sair por aí e anunciar, quem vem comigo dessa vez? É diferente. É diferente, a pergunta é, quem vem comigo? Ponto. Porque aquele que você fala, o pastor sabe disso, os líderes sabem disso. Quem vem comigo? Opa, estou aí, deixa comigo, vamos lá, estamos juntos. Porque você sabe com quem você vai poder contar, tá bom? Daniel e seus 3 amigos. A Bíblia diz, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Eu já falei para você isso hoje. Eles não eram qualquer gente, tá? Vocês não são qualquer pessoas. Deus tem preparado vocês. Muitas vezes você vai descobrir que lá no seu escritório, lá onde você conversa com as pessoas, dentro de casa, fora de casa, na rua, na chuva, na fazenda, onde você estiver, Deus vai mostrar que você tem algo diferenciado aí para compartilhar. Por quê? Porque você tem recebido aqui cultura, sabedoria, conhecimento, unção, graça, amor de Deus, comunhão, abraço. Gente, normalmente ninguém recebe isso todo final de semana como a gente recebe. O cara confortável, que é aquele cara que está preparando a tumba dele para morrer gelado lá no inferno, tá? Esse cara aproveita o final de semana dele, ele trabalhou para isso, eu estudei para isso, e não sei o que, você estudou para a vida, para isso, e não tem nada de errado com isso, mas o quanto você se prepara para depois da vida, tá? Deus quer que você seja abençoado aqui, a vida abundante aqui, mas você e eu estamos caminhando para preparar uma geração para muito mais, para deixar um legado, tanto para a nossa vida, como levar esse legado com a gente, né? Então, veja o que aconteceu com Jesus, no tempo de pressão no Getsêmani, não era algo que ele tinha escolhido e sozinho, então daí Jesus foi lá para o Getsêmani, e ele escolheu Pedro, Tiago e João. Jesus não falou assim, quem quer ir comigo? Ele escolheu Pedro, Tiago e João. Daí Jesus foi orar, quando chegou os caras estavam dormindo. Quer dizer, quem que você está andando, né? Jesus, quem você escolheu, Jesus? Né? Sabe, até com Jesus as pessoas falharam, não vai falhar com a gente? Então, o tipo de pressão que você passa, você também tem que caminhar com entendimento. As pessoas não vão andar exatamente como eu acho que elas têm que andar. Jesus escolheu 3 para estar com eles, ali naquele momento de pressão. Jesus foi lá para o Getsêmani, Jesus suou sangue, tá? Na realidade, esses 3 não ajudaram muito, mas eles estavam com Jesus. Veja bem, talvez você não ajude muito, mas você está caminhando junto. Espero que você, no outro dia, aprenda a ajudar mais. Depois a mais, depois mais, depois mais. Daqui a pouco você vai ter pessoas que estão caminhando com você que não vão ajudar tanto como quando você estava lá e também não ajudava tanto, mas tudo bem. Nós estamos num processo de aprendizado, de crescimento, de conscientização das coisas de Deus. A gente pensa assim, a gente sabe disso, gente, tá? Então, fiquem tranquilos com isso. Mas o porquê que eu estou falando para você ficar tranquilo? Porque Jesus só estava dando o padrão. Ele não estava dizendo, esse tipo de pessoa que você tem que caminhar junto. Não, Jesus estava dando um padrão para mim, para você. Olha, quando você for, não vai sozinho, caminha com alguém. Talvez essa pessoa não vai ter o entendimento que você tenha. Talvez ela não tenha tido a mesma experiência que você teve. Me chama para ir para a banda, né? Eu vou lá, te ajudo. Eu levo a caixa, eu sei plugar, eu ligo o fone lá, mas não me manda tocar guitarra. Não vai dar certo. Talvez eu não faça exatamente o que ela faz, mas eu posso te ajudar muito naquilo que você faz. É diferente. Eu carrego a mala, eu abro a mala, eu tiro a guitarra, eu ponho o pedestal, eu conecto, eu ligo o som. E quando ela vai fazer aquilo que Deus chamou para ela fazer, eu só tenho que... Ela faz assim com o pezinho, já perceberam? Ela só precisa fazer isso, porque ela foi chamada para isso. Talvez eu fui chamado para abrir a mala, para carregar a mala. E essa é a glória de Deus na minha vida. Quanto melhor eu abrir a mala, melhor vai ficar a guitarra. Faz de qualquer jeito. Eu não sei tocar esse negócio mesmo. Não, não é assim. Eu tenho que apresentar o melhor para que você faça o seu melhor. Gente,
A glória do Senhor talvez seja para você limpar o banheiro. Peraí, como assim? Você imagina se Deus quiser falar lá no banheiro com alguém? O banheiro tem que estar limpo. Porque se alguém cai lá na glória do Senhor, o banheiro tem que estar limpo. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo banal. Mas é você saber que aquilo que você faz para Deus vale. Tem propósito. Tem propósito. Então, com quem você irá através desse processo de pressão? Porque quando você escolhe, o fogo vai crescer e você vai fazer esse fogo aumentar. Então, Daniel não estava sozinho, ele estava com 4. Salmo 4:1 diz assim: na angústia tem me aliviado. Em outra tradução diz: o Senhor tem me feito crescer na pressão. Salmos 4:1. Na angústia tens me aliviado. Outra versão diz: o Senhor tem me feito crescer na pressão. Então, Deus não quer te fazer diminuir, Deus quer te alargar. Numa versão americana, diz que o Senhor, na angústia, o Senhor tem me alargado, em vez de aliviado. O Senhor tem me alargado. Deus quer aumentar você, tá bom? E você, então, pode permitir que Deus te livre daquilo que te impede, muitas vezes, de crescer. Então, eu creio que Deus vai usar muitos aqui para acender o fogo. Diga fogo. Diga fogo. Gente, não é aquele negocinho que se aperta, sabe? E falar, cheirar o cigarrinho. Não, assim, é fogo. É combustão espontânea. Quando você pensar em fogo, você tem que pensar em fogo. É diferente. É o fogo que consome. Deus é o fogo consumidor. Amém? Eu vou chamar você aqui, irmã, para você compartilhar o que você está falando aí. Não, foi a Grazi que contou algo. É vocês três, eu vou separar vocês. Deus foi um discipulador de seus amigos. Deus não, Daniel, desculpa. Deus também. Daniel foi discipulador dos três. Veja bem, Daniel discipulou-os, mostrando o caráter, mostrando o que ele estava ouvindo de Deus, mostrando para os seus amigos aquilo que ele tinha ouvido, a estratégia que Deus deu para ele, Daniel mostrou para eles. Então, a gente quando a gente está discipulando alguém, quando a gente está ensinando, a gente não pode simplesmente: ô irmão, como é que você vai? Tudo bem? Eu não posso aceitar o tudo bem. Ele vai dizer: tudo bem, conta mais, me fala um pouco. E essa semana, como é que foi? E aí, lá no trabalho? Você está vendo que eu estou? Daqui a pouco ele vai falar: meu, aconteceu um negócio, eu preciso compartilhar com você. Se eu aceitasse o tudo bem, ele ia embora sem resolver um problema dele. Você está entendendo? Discipular é isso. Discipular não é você ligar para o cara: vamos almoçar, vai almoçar lá, senta um pouquinho, come um pouquinho, bate um papinho e vai embora. Não, é você saber mais o que está passando. Eu sei que os Connects, vocês fazem isso, eu sei que o pastor Marcelo, a pastora Grazi, alguns líderes conversam e discipulam você, mas se você tem um assunto que precisa ser colocado, vai atrás, fala assim: olha, eu preciso conversar com você sobre isso. E não é falar: eu preciso conversar com você e depois não aparecer mais. Eu preciso conversar com você, olha, que horas? O discipulador vai ter que marcar o horário. Você vai ter que marcar o horário e você vai ter que aceitar isso. Então, Deus está buscando pessoas para discipular no tete a tete. Alguns são melhores do que isso, do que outros. E Deus está buscando pessoas para discipular a cidade. E Deus está buscando pessoas para discipular as nações. Eu não sei no qual desses você vai se encaixar. Agora, uma coisa é certa: não adianta você querer discipular as nações se você não aprendeu antes de discipular no tete a tete. Porque você não vai desenvolver misericórdia e você não vai desenvolver compaixão, tá? Porque a compaixão, ela não está lá, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Então, você vem me dizer que quer ser um discipulador de nações? Eu quero ir para a França, eu quero ir para os Estados Unidos. Todo mundo tem chamado para os Estados Unidos, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Eu vou falar assim: irmão, se prepara para ir para a África, se prepara para ir para Moçambique, para Angola, que nem nós vimos ontem. Se prepara, tá? Daí eu quero ver mesmo.
Eu vou colocar 4 pontos aqui e eu estou terminando, tá? É meio-dia, eu já deveria ter terminado. Vocês me dão mais 5, 10 minutos? Máximo, tá bom? Então, Deus vai sempre abrir um caminho. Primeiro ponto, que você viu aqui com Daniel. Deus sempre vai abrir um caminho. Deus não abriu apenas o Mar Vermelho, como a gente já viu na Bíblia. Deus abriu muitos caminhos para os seus profetas, para os seus homens e mulheres de Deus. Deus vai sempre abrir um caminho para você suportar a sua pressão. Eles estavam diante da pressão ali. Então, quando você resolve firmemente, você toma uma decisão no seu coração, você vai ter favor. Preguei sobre o favor domingo, eu acho que foi domingo passado na igreja, tá? Você vai ter favor diante dos homens. Por que você vai ter favor diante dos homens? Porque você teve favor diante de Deus. Se você tem favor diante de Deus, favor diante dos homens é natural. E aqui no caso de Daniel, Daniel teve favor diante da pessoa que estava em autoridade sobre ele. Veja um ponto importantíssimo aqui. Você fala, meu chefe não me entende, aquela pessoa não sei o quê, ou meu sócio, não importa. Se essa pessoa está acima de você, mas você recebe uma estratégia, e Deus te dá uma unção para você fazer alguma coisa, você vai ter favor naquilo que você colocar. Amém? Recebe isso. Aquele que tinha influência sobre Daniel falou, se eu fizer o que me pede, posso perder a minha cabeça. Está aqui, nós lemos isso. Mas o que Daniel fez? Prova-me. Prova-me naquilo que eu resolvi no meu coração. Prova-me naquilo que eu resolvi diante do meu Deus. Ele não precisou falar isso. Mas Deus deu para ele uma estratégia. Tá? Daí eu pergunto para você, quando foi a última vez que você teve coragem para colocar uma estratégia desse tipo? Quando foi a última vez que você falou com autoridade diante de alguém, algo que Deus falou para você, mas você falou, se eu falar isso aqui, não vai dar certo. Então, preste atenção, levanta a sua antena aí de compromisso e relacionamento com Deus, porque Deus vai falar, gente, Deus vai falar, Deus quer te dar favor, Deus quer fazer você crescer, Deus quer acrescentar um grau de autoridade na sua vida, tá bom? Então, as coisas vão se mover com favor diante de você, pois vai ser favor de Deus sobre os homens, tá? Segundo ponto, Deus vai te dar estratégia para romper adiante. Foi exatamente o que fez aqui. Ele disse, me dê somente 10 dias. Deus deu a estratégia para eles. Eu já contei para vocês que, biblicamente, se Daniel e aqueles amigos deles se alimentassem das iguarias do rei, se bebessem o vinho do rei, eles estariam em contaminação diante daquilo que eles tinham diante de Deus. Tá? Então, Deus deu a eles a estratégia para romper, para continuar adiante. E a Bíblia diz que no fim de 10 dias, a aparência deles era melhor. Eles estavam mais robustos. Tá? Do que todos, a Bíblia fala, do que todos os jovens que se alimentaram das iguarias e tomaram o vinho do rei. Terceiro ponto, Deus vai te dar formas práticas para resolver as circunstâncias. Não veio do céu, não caiu, não veio num anjo de luz, não veio nada disso. Forma prática, tá? E o nome disso é sabedoria. Então a gente vai fazer aquilo que afeta lá em cima para esse âmbito terreno. Algo que vai afetar ao nosso redor, tudo aquilo conforme Deus quer que aconteça. Então, quando você se encoraja e põe em prática, tá? Deus te ajuda a fazer isso. Quarto, Daniel foi humilde. Olha só, Daniel foi humilde diante daqueles que estavam acima deles. Ele podia falar assim, olha, nós já servimos ao nosso Deus, nós não precisamos nos comprometer com isso aí que você quer. Não, ele foi humilde. Tá? Então, é uma forma de passar pela prova, Deus vai te mostrar. Isso acontece quando existe uma intensidade do fogo de Deus em você. Daniel estava cheio do fogo de Deus. Ele nem imaginava o tamanho do fogo que os seus amigos iriam enfrentar, mas ele estava ali, com fogo de Deus na vida dele. Então, Deus diz para mim que vocês vão soprar, eu falei isso ontem, eu vou repetir aqui, vocês vão soprar cinzas antigas para fora do caminho. Isso para mim é muito claro. Vocês vão soprar as cinzas, sabe quando você chega naquela casa que acabou de pegar fogo e está tudo, e daí você sopra aquela cinza, de repente você vê aquele fogo crescendo novamente. É isso que Deus vai fazer com você.
tá? Vocês vão entrar em lugares inesperados. Eles não estão esperando, mas vocês sabem que é para entrar lá. Então, o que aconteceu lá com Daniel? Nabucodonosor deixou subir a cabeça dele, construiu a sua estátua para que todos se curvassem, mas a Bíblia nos fala, e eu estou repetindo isso aqui 200 vezes, que Daniel, em seu coração, resolveu não se contaminar, e diante das coisas e ídolos no mundo hoje, mesmo aquelas que você acha que não são ídolos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para o nosso time não se tornar ídolo, muito cuidado. O brasileiro já se acostumou com o time de futebol. Gente, eu gosto de futebol, eu tenho um time que eu torço. E eu não estou falando isso porque eu não gosto de futebol. Eu estou falando que nós brasileiros temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente levanta uma bandeira com maior coragem do nosso time, a gente briga, a gente discute, mas quando começa a falar de Deus, vai para um cantinho e fica miudinho lá. Onde está a sua autoridade? No mundo ou em Cristo? Só preste atenção no que eu estou falando, tá bom? Então, Daniel e seus amigos ouviram o seguinte: quando ouvirem o som, assim que ouvir o som da trombeta, foi o que disseram para eles. Se eles não ouvissem, e se eles não fizessem como haviam falado, no som do pífaro, da cítara, da harpa, quando vocês ouvirem, vocês vão ter que se curvar, porque se não se curvarem, o que ia acontecer? Eles seriam lançados na fornalha de fogo. Mas quando o fogo que está em você é mais forte que o fogo que assola você, o que acontece? Você vai ver e ler lá em Daniel, tá? Eu não vou contar toda a história para você não, vai ler a Bíblia. Mas veja o que eles disseram: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles colocaram no seu coração também, porque eles aprenderam com Daniel, os 3 jovens colocaram também no seu coração e declararam. Existem algumas coisas que nós precisamos anunciar, lá vem a irmã do teclado, avisar as pessoas que nos pressionam. Fica sabendo que não serviremos. Amém? Glória a Deus. O fogo foi aceso 7 vezes mais, mas o fogo que estava neles é quem queimou ao redor. Levante-se, por favor.